Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 11 de março, quinta-feira da terceira semana da Quaresma. Somos convidados a acolher a palavra de Deus, que esta palavra gere em nós uma atitude de profunda conversão. Vamos ouvir então a antífona que serve como entrada para o início da celebração eucarística, que nos convida a adentrar desde já no Santo Mistério. Diz assim: Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Quando, em qualquer aflição, clamarem por mim, eu os ouvirei e serei seu Deus para sempre. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: É por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um mais forte que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida profundamente a viver a unidade. Olha o que Jesus diz: se o reino encontra-se dividido, ele cai contra si mesmo e será destruído. Um reino dividido, ele se destrói. O que Jesus nos convida a entender com isto? Que somos convidados a lutar pela unidade. É Jesus quem diz: Pai, que eles sejam um assim como nós somos um. Para que aquilo que é de Deus, aquilo que Jesus vive em Deus, o amor, a unidade, também se realize em nós. Portanto, amados irmãos e irmãs, o primeiro aspecto que nós devemos observar no Evangelho de hoje é esta unidade. Uma unidade que é capaz de dissipar toda discórdia, todo tipo de mal. E Jesus continua: Pois alguns dizem que Jesus expulsa os demônios por meio de Beelzebu.
Beelzebu significa um demônio das moscas, poderíamos assim dizer, ou Deus das moscas, aquele que vem então em um sentido de podridão. O que as moscas representam muitas vezes? Elas estão em cima da carniça, de algo que está podre muitas vezes. Elas fazem festa. Então, nós precisamos suplicar ao Deus da vida que a unidade expulse de nossa vida Beelzebu. Expulse de nossa vida todas as realidades do demônio, tudo aquilo que é contrário a Deus, que muitas vezes fazem a podridão de nossos pecados aumentarem. E Jesus continua. O que ele realiza é por nome, pelo dedo de Deus. E por isto, o reino de Deus já chegou. O reino de Deus está entre nós. E nesta realidade do reino, nós precisamos buscar fortaleza em Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Quando buscamos confissão, penitência, buscamos viver a palavra de Deus, viver o caminho da vida de igreja, nós estamos com a casa bem guardada contra as insídias, os ataques de Satanás. No entanto, se não buscamos viver a confissão, se somos indiferentes à oração, se não procuramos ser alimentados pela palavra, pela Eucaristia, nós, infelizmente, damos brechas ao inimigo. Padre, mas como fica neste tempo? Alguns lugares não está tendo missa. Mas nós podemos, com toda certeza, acolher a palavra de Deus. Nós podemos, com toda certeza, durante o dia, na saudade de Deus, suplicar a comunhão espiritual. Nós não podemos comungar a toda hora. Nós vivemos a graça de Deus, da Santa Missa, o Santo Sacrifício, em apenas uma hora e pouquinho. E depois, se comungamos, nos esquecemos? Não. Precisamos constantemente estar lembrando de Deus. Precisamos constantemente suplicar a graça de ser alimentado por Deus. Ainda que tenha a oportunidade de comungar, eu preciso durante o dia, em outros momentos, suplicar a comunhão espiritual, suplicar a unidade mais profunda e íntima com Jesus. E assim Jesus nos diz, precisamos estar com Ele, precisamos recolher com Ele, porque se não estamos com Ele, ouvindo a Sua palavra, sendo alimentado por Sua palavra, buscando realizar aquilo que Ele espera de nós, se nós não recolhemos, se nós não somos capazes de formar a unidade, olha o que nós realizamos. Estamos contra Jesus e nós dispersamos. Não façamos isto. Pelo contrário, possamos ouvir aquilo que o Senhor nos diz. Não sejamos indiferentes à sua palavra. O Salmo nos diz, Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.